Amém, graças a Deus. Meus irmãos, lembrando que quinta-feira será a escola bíblica, sexta e sábado congresso jovem, domingo culto jovem, certo? Só com os da sede no domingo. Meus queridos, nós estamos vendo o assunto, devemos ser como crianças, e estamos vendo alguns comportamentos da criança aplicados à nossa vida. Vimos o primeiro comportamento, que a criança chora por comida. Vimos o segundo comportamento, que a criança é inocente, e frisamos a inocência na alma, vinculada às emoções. E semana passada ficamos no terceiro comportamento, onde vimos que a criança é sensível. E nisto nós aplicamos a questão do perdão. Falamos de alguns textos sagrados e pontuamos a questão do perdão. E nós íamos, na verdade, partir para o quarto. Mas tem alguma coisa ainda aqui sobre o perdão, tanto no material já digitado como no rascunho. Então nós vamos falar alguma coisa a mais sobre o perdão. Olhemos agora algumas declarações de pessoas sobre o perdão. Tertuliano, ele disse: você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Você quer ser feliz para sempre, perdoe. E aí, a decisão é nossa. Se a gente quer uma felicidade momentânea, a gente vai se vingar. Mas a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Se a gente for se vingar, irmão, por tudo que o povo faz contra nós, estamos perdidos. Estamos indo de encontro à palavra de Deus. Mas acredito que nós não queremos uma felicidade, uma alegria momentânea, se vingando contra alguém que nos fez mal, que nos ofendeu, que nos maltratou. Mas nós queremos uma felicidade duradoura. Então, por isto, a gente perdoa. O autor desconhecido, ele disse: a vingança nos torna iguais ao inimigo. O perdão faz-nos superiores a ele. Tudo, irmãos, isso aqui é uma questão de a gente refletir e saber o que a gente quer da vida, como cristão. Porque se, como disse esse autor desconhecido, se a gente se vingar, é a realidade. A gente está no mesmo patamar do inimigo, no mesmo patamar. Mas, quando a gente libera perdão, a gente nos torna superiores ao ofensor, ou ofensora, né? A gente está no patamar maior. A gente libera perdão, a gente está num patamar maior. Mas se for no mesmo nível, então nós nos tornamos iguais a ele. Machado de Assis, ele disse, esse é brasileiro, ele disse: não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Olha, irmãos, se alguém nos ofende e a pessoa chega a nos pedir perdão, então está perdoado. Agora não adianta a gente dizer está perdoado e a gente levantar o machado para decepar a cabeça. Aí, Machado de Assis não era crente, mas era um homem bem culto. Deixe-me ver outra aqui. Tem várias declarações de pessoas sobre o perdão. Oscar Wilde, ele disse: não deixe de perdoar os seus inimigos, nada os aborrece tanto. Ah, viu? E olhe na prática se não é verdade. Olhe na prática. Veja na sua vivência. Quando alguém lhe ofendeu, quando alguém fez algo contra você, e quando você liberou perdão, veja em algum momento se essa pessoa não ficou aborrecida porque você liberou perdão. E isso, irmão, é uma pura realidade. Eu já pude constatar isso aí também. Não deixe de perdoar os seus inimigos, nada os aborrece tanto. Outro aqui, ó. Mahatma Gandhi disse:
O fraco nunca pode perdoar. O perdão é característica dos fortes. Então a Bíblia diz que Deus, Ele é forte. Se Ele é forte, Ele nos dá força também para perdoar. Agora quem é fraco nunca perdoa na vida, né? Deixe-me ver outro aqui, ó. George Herbert, ele disse: aquele que não pode perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. O que isso quer dizer? Que todos nós, irmãos, a gente chega a ofender alguém. Há dois sentidos aqui que às vezes nós chegamos a ofender alguém. Às vezes nós ofendemos conscientemente, por vontade, né? E o outro sentido é involuntariamente. Como dizia o Chaves, sem querer querendo, né? Tem um que faz sem querer querendo e outro faz querer querendo mesmo. Então, quando a gente não perdoa, essa ponte que a gente um dia vai precisar dela para ser perdoado, quando a gente não perdoa o ofensor ou ofensora, a gente está destruindo essa ponte que a gente vai precisar. Porque lá na frente, a gente vai, talvez involuntariamente ou voluntariamente, ofender alguém. E não importa se voluntariamente ou involuntariamente, a gente tem que perdoar, porque senão, quando chegar lá e agora, para pedir perdão por alguma coisa que a gente fez, de maneira voluntária ou não, como é que vai ser? Então vamos lá adiante. Outro autor desconhecido, ele disse: somente o perdão limpa a sua consciência. E eu estou falando para pessoas aqui que já passaram por ofensa e que certamente já adquiriu experiência, que quando você perdoa, você sabe como fica a sua consciência. Mas enquanto você não perdoa a pessoa, você sabe que a sua consciência fica ali, ó, pesarosa, porque você não perdoou. Então, está aqui este autor desconhecido: somente o perdão limpa a sua consciência, né? Faz a gente dormir tranquilamente. Deixe-me ver outro aqui. Milô Fernandes: há duas coisas que ninguém perdoa: nossas vitórias e nossos fracassos. E é verdade isso aqui. François, esse aqui é um francês, vou falar só o primeiro nome dele, François. Ele disse: perdoamos com facilidade aqueles que nos aborrecem, mas não conseguimos perdoar aqueles a quem aborrecemos. Perdoamos com facilidade aqueles que nos aborrecem, mas não conseguimos perdoar aqueles a quem aborrecemos. Isso tem a ver com a gente, né? A questão da gente liberar perdão, irmãos. Da gente liberar. E veja que tudo isso aqui, declarações de homens, deles que não conheciam a Deus, mas essas declarações, todas elas têm fundamentação bíblica. Porque a gente lê a Bíblia. Como a gente lê a Bíblia, a gente sabe que essas fundamentações, realmente, ela tem amparo na palavra de Deus. Tem. E a gente precisa ser ciente disto aí. Porque, irmão, ser crente só por abrir a boca e dizer que é crente é bom demais. A gente tem que ser crente na prática. Na teoria é bom demais. Eu sou crente só no abrir da boca. Eu sou crente porque eu carrego a Bíblia. Eu sou crente porque eu louvo. Eu sou crente porque prego, né? Eu sou crente porque eu tenho um cartão de membro ou não tenho. Eu sou crente. O negócio é a prática, irmãos. A prática é que vai denunciar se somos crentes ou não de verdade. É a prática que vai mostrar. É o nosso testemunho de vida que vai denunciar se somos crentes de verdade ou não. Eu estou agora colocando o versículo do dia, baseado na carta que Paulo escreveu aos crentes que estavam em Filipos. E Paulo chega a dizer no capítulo 1 algo interessante, mais ou menos nesses dizeres. Tem gente que está pregando o evangelho aí de maneira errada. Estou parafraseando o texto sagrado. Estão pregando aí o evangelho de maneira errada, com a vida toda desajustada.
pensando que está trazendo males para a minha vida, mas não importa. O que importa é que Cristo seja anunciado, seja de maneira correta ou seja de uma maneira errada por alguns, mas o que importa é que Cristo seja anunciado. E a gente, quando olha para isso, a gente vê a questão da vivência, a praticidade de ser um cristão, um seguidor de Cristo. Porque quem segue a Cristo luta para andar como ele andou. Quem diz que tem Jesus na vida, como nós dizemos, né? Nós somos crentes. A gente abre a boca e diz, eu tenho Jesus na vida. Agora vamos ver a nossa vivência, a praticidade da vida. Se denunciará que realmente Jesus está na nossa vida. Se a praticidade da vida, ou o dia a dia, irmão, denunciar o contrário, então já está dizendo tudo. Não somos de verdade discípulos, seguidores, alunos de Jesus. O apóstolo do amor disse, aquele, parafrasear o texto sagrado, está lá em João, nas epístolas de João. Ele disse, olha, se você diz que tem Jesus, parafrasear o texto sagrado, então ande como ele andou. Ande como ele andou. E como foi que Jesus andou? Só essa pergunta que eu faço aqui. Se você olhar na sua consciência, parar, a sua consciência vai dizer um pouquinho como foi que Jesus andou. E aí vem a outra pergunta. Será que estamos andando como Jesus andou? Se eu tenho Jesus na vida, eu tenho que andar como ele andou. Aí vem na minha mente algumas situações como Jesus andou. Aí vem a outra pergunta, repetindo, será que eu ando como Jesus andou também? E agora, irmãos, vamos ver outra consideração sobre o perdão. Ali foi algumas declarações, e agora aqui a gente vai ver benefícios do perdão à nossa saúde. Terça-feira passada, quando a gente viu o segundo comportamento da criança, sendo inocente, e abrangemos ou tocamos a questão da inocência na alma, frisando as emoções, a gente pontuou alguma coisa e tal, sobre problemas que acontecem na nossa alma e transludam no nosso corpo físico. A questão do perdão, irmãos, ele também traz benefícios para a nossa vida. E foram feitas pesquisas variadas. Eu não trouxe aqui nome dos institutos, das universidades. Olha, a universidade tal aqui no ano tal. Não. Eu tenho registrado aqui, está no meu celular, porque senão a gente ia gastar tempo. Então, eu só fiz notificar aqui alguns benefícios que o perdão promove à saúde de quem libera o devido perdão. O primeiro benefício à saúde, irmão, é que pode fazer a gente viver mais. O perdão incondicional. Isso foi feito numa pesquisa. Pessoas que disseram, eu vou perdoar, mas se fizer de novo eu não perdoo. Segundo a pesquisa, estas pessoas que disseram isso, elas viveram menos. Mas quem perdoou de maneira incondicional, viveu mais. Lógico, com a ajuda de Deus, que Deus é o doador da vida. Mas se a pessoa libera perdão, então traz esse benefício, biblicamente falando. Se a gente não perdoa, Deus não perdoa, a gente também. Então está aí, certo? Vamos perdoar, para a gente viver mais. Mas um perdão incondicional. Eu perdoo, mas se pisar no meu pé de novo, você vai ver o que é que vai acontecer com você. Então esse perdão é fajuto, não é um perdão verdadeiro. Outro benefício que o perdão produz à saúde, ou promove à saúde, é que deixa a gente menos nervoso. Veja na prática, quando alguém nos magoa, quando alguém nos afronta, e quando a gente não libera o perdão, veja se a gente não fica nervoso. A gente fica nervoso, irmão. A não ser que tenha já um aqui com o corpo transformado, né? Se tiver alguém com o corpo transformado, então você não vai ficar nervoso, não, você vai ficar tranquilo. Mas todos nós estamos em um corpo corruptível, irmão, sujeito a falhas. E quando a gente libera perdão para o próximo, a gente fica menos nervoso. O sistema nervoso fica mais
E tem um doutor, eu esqueço o nome dele, um médico, que ele ensinou uma maneira boa, no que diz respeito ao coração, mas que está atrelado aqui para deixar mais suave. Isso tem a ver com o que está aqui ainda pontuado aqui, que é sobre o estresse, né? Se a gente fica menos nervoso, então estamos menos estressados. É a gente, irmão, inspirar 3, 4, 5 vezes profundamente. Aqui, ó. Ele diz que isso trabalha o coração e faz com que o coração reduza os batimentos, voltando à sua normalidade. Então, um médico que falou isso aí, não sou eu que fiz esse estudo, não. Um médico fez isso aí e declarou. Eu esqueço o nome dele, mas ele é bem conhecido, é um médico brasileiro. Ele é bem conhecido. Então, vamos perdoar, irmãos. Vamos perdoar para a gente ficar menos nervoso, menos estressado. Porque se a gente não perdoa, a gente fica... Se alguém falar com a gente já dá um grito. Porque estamos super nervosos, porque não liberamos perdão. Outro benefício do perdão à saúde é que ele melhora a saúde em todos os sentidos, irmãos, até mesmo do sono. Veja na prática quando você não perdoa alguém. Não perdoei. Veja se você consegue dormir. Você não consegue dormir, porque você não liberou perdão. Você está remoendo aquela ofensa que alguém fez contra você, aquela situação ruim que alguém promoveu contra você. Aí você sabe quem foi a pessoa, sabe o que a pessoa fez contra você, aí você fica ali remoendo, não libera o perdão, fica remoendo, aí você perde até o sono, porque você não liberou o perdão. Mas se a gente liberar o perdão, irmãos, aí o negócio é diferente. Se a gente libera perdão, o perdão traz o benefício de melhorar a nossa saúde em todos os sentidos. E lembrem-se do culto passado: saúde emocional, saúde física. Então é preciso liberar perdão. Ah, mas a pessoa disse isso de mim. Libere perdão, para você ter uma boa noite de sono, roncar, babar se for o caso, mas libere perdão. É sem futuro, irmão, a gente guardar, a gente não liberar perdão, é sem futuro para nós, porque a gente é que fica com a nossa saúde abalada, seja emocional, seja física, mas quando você libera perdão, ó, você dorme, diz o povo, o sono dos anjos, né? E anjo não dorme, mas o povo diz que quando tem uma criança dormindo, eita, está dormindo o anjinho, o sono dos anjos. Então você vai dormir o sono dos anjos, na linguagem do povo. Outro benefício, irmão, a saúde que o perdão proporciona é a diminuição da pressão arterial. Isto quer dizer que o coração agradece. Quando a gente não libera perdão, irmão, a pressão arterial ela sobe. E quem é que sofre com isso? O coração. Capaz de você ter um piripaque e já ver o dedinho midinho de Jesus. Estou vendo o dedinho midinho de Jesus. E de repente pode ver Jesus por completo. Então, liberemos perdão, para que a nossa pressão arterial ela fique equilibrada. E a saúde do nosso coração, ó, esteja ok. Então, é sem futuro, repito, mais uma vez a expressão, é sem futuro não liberar perdão. Se a gente não libera perdão, irmão, quem sofre somos nós. Mas quando a gente libera perdão, aí é uma maravilha dos céus na nossa vida, porque não vai ter aquela pressão arterial forte, de repente sobe a pressão, vem um AVC, ou dá um infarto, e você vai para o hospital, ou pode ficar com vida, ou não, Deus é que sabe. Então não é melhor perdoar? Não é melhor liberar perdão? É melhor liberar perdão. É melhor liberar perdão. Outro benefício, irmão, que o perdão promove à saúde, é o aumento da imunidade. Aumento da imunidade. Tem gente que fica aí, irmão, enfermando direto. Veja se você não está liberando perdão. Ah, mas eu me alimento bem, comida saudável, eu faço exercícios, eu me cuido,
mas sempre eu estou chumbado ou chumbada com alguma situação de enfermidade no meu organismo. Veja se é falta de perdão. Veja se é porque você não está liberando o perdão. Aí tem gente que toma remédio para aumentar a imunidade. Ah, minha imunidade é baixa, é meieira, e eu tomo remédio para aumentar a imunidade, mas mesmo com remédio, a minha imunidade está caindo direto. Veja se você não está perdoando. Possibilidade. Pode ser falta de perdão. Então, quando a gente perdoa, irmão, então a nossa imunidade ela sobe. A imunidade sobe. Agora, você não perdoar, sua imunidade vai cair. Irmão, se lembre. Estou usando o singular para cada um pegar para si. Se lembre que nós estamos em um corpo corruptível. Não vamos dizer, irmão, eu estou em um corpo angelical transformado. Não, tire esse negócio da sua cabeça. Tire esse negócio da sua cabeça. Nós estamos na terra, irmão. Tudo que o nosso organismo precisa está na terra. O arroz, o macarrão, o feijão, a carne com suas proteínas, as verduras, tudo está lá que é para o nosso organismo. Mas, como cristão, se a gente não liberar perdão, não tem como a nossa imunidade ficar ok. Ela vai cair. E se ela cair, vai vir enfermidade aqui, vem enfermidade acolá por falta de perdão. Certo? É uma das situações. Isso é uma questão para a gente analisar, para a gente refletir. Outra consideração, irmão, sobre o perdão. A gente viu já algumas declarações, vimos benefícios que o perdão promove à saúde, e a gente vai ver agora outra situação do perdão, sobre aqueles que não perdoam. Quem não perdoa, o que é que acontece? Vamos ver. Quem não perdoa? Abra a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Segundo Coríntios, capítulo 2. Versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Olha o que é que diz a Bíblia. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, disse Paulo, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Quem não perdoa, o que é que acontece, irmãos? É vencido pelo diabo. Olha, esta pessoa aqui, quando você vê o contexto acima, esta pessoa aqui, que Paulo fala, foi uma pessoa que deu trabalho a Paulo. Esta pessoa deu trabalho para o apóstolo Paulo. Esta pessoa aqui contristou ao apóstolo Paulo. E Paulo disse: olhe, perdoe, console, para que ele não seja devorado de demasiada tristeza, e assim vocês confirmem o amor para com ele. E disse mais Paulo aqui, isto aqui é para saber se vocês são obedientes em tudo, porque se não perdoar, está aqui o versículo 10, seremos vencidos por Satanás. Eu sou crente, sou crente, pulo, salto, corro, profetizo, faço pirueta, eu sou crente, mas você perdoa? Você perdoa quem lhe ofendeu? Você perdoa quem lhe machucou? Você perdoa quem fez mal a você? Eu perdoo. Se perdoa, então você é um vencedor. Mas caso você não perdoe, você é um perdedor. O diabo está ganhando na sua frente. Para que não sejamos, para que aqui, irmão, fala de finalidade. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não, versículo 11, porque não conhecemos os seus ardis. Ignorar aqui quer dizer não conhecer, porque não conhecemos os seus ardis. Olha, irmãos,
o diabo tem os seus ardis para querer nos derrubar, para querer nos envergonhar. Lembre-se que no início da minha fala aqui, do que eu falei, eu sou crente, mas a praticidade de viver o evangelho, de ser crente de verdade. Eu estava aqui de joelhos e orando, meu Deus, não orei só por mim, mas botei no plural. Nos ajude a ser crente de verdade. Nos ajude a ser crente obedientes, a ser crente tementes a Ti, dando bom testemunho de crente, a ser sal da terra, luz deste mundo. Porque, irmãos, o que adianta eu dizer que sou crente, mas a praticidade da vida cristã está no ralo. Eu não perdoo o diabo, tem ardis, eu não conheço os ardis dele, você também não conhece. E quando o diabo às vezes usa alguém para querer nos prejudicar, ofendendo a gente, magoando a gente, seja lá o que for, é como se ele dissesse agora, eu quero ver se ela vai perdoar. Aí vem agora a praticidade da vida cristã. Perdoo ou não perdoo? Se eu perdoar, maravilha de Deus. Se eu não perdoar, eu estou quebrado, você também está quebrado. O diabo está ganhando de mim e ganhando de você. Então, quem não perdoa, irmãos, a Bíblia diz que é vencido por Satanás. Vamos ver outra coisa aí de quem não perdoa. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Não é no texto que a gente leu, mas é no mesmo capítulo. Mateus 18, versículos 28 a 30. Vejamos só o que Jesus falou nesta parábola, 28 a 30. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros custa quanto hoje? 100 moedas de prata, 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quem não perdoa, irmão, mostra insensibilidade. Uma pessoa insensível. Mas se você olhar o contexto, a começar do versículo 23, você vai ver que este camarada aqui, que colocou o conservo na prisão por causa de 100 moedas de prata, este camarada que botou o conservo na prisão, ele devia ao rei, versículo 24, diz aqui no final, que ele devia ao rei 10 mil talentos. 10 mil talentos, aproximadamente 60 milhões de moedas. 60 milhões de moedas. Irmão, 60 milhões esse terrível devia ao rei. O rei disse, prenda tudinho, prenda ele, venda tudinho da casa dele para pagar a dívida de 10 mil talentos. Mas esse sujeito aqui no versículo 26, ele se prostrou, ele reverenciou o rei e disse, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Aí o Senhor chegou e disse, solte, perdoou a dívida, porque ele foi movido de íntima compaixão. Mostrou que o rei tinha sensibilidade e por isso perdoou. A dívida era grande, mas quando o caba chegou se humilhando, se derretendo todo, aí o rei disse, não, solta esse infeliz, né? Eu estou usando essa expressão infeliz, solta esse infeliz aí, e está perdoada a dívida dele. E ele saiu feliz da vida, pronto, o rei me perdoou, não devo mais nada ao rei. Mas quando foi lá na frente, ele encontrou um servo dele que lhe devia 100 dinheiros. Pague que me deve, cabra, pague. Não, tenha misericórdia, do mesmo jeitinho, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Se prostrou, rogou, mas esse que foi perdoado primeiramente pelo rei, disse, não, de jeito nenhum, bote esse triste na prisão.
Insensibilidade. Quem não perdoa, irmão, é uma pessoa insensível. Mas quem perdoa, a semelhança do rei aqui na parábola, mostra sensibilidade. Mas o que foi que aconteceu? Disseram ao rei: olha, rei, aquele cabra que o senhor perdoou os 10.000 talentos dele, ele encontrou um que devia 100 dinheiros, e o cabra não perdoou o que tinha 100 dinheiros. Perdoou não? Então pega ele, bota ele aqui. Olha o que foi que o rei disse aqui no versículo 32. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Irmãos, quem não perdoa é pessoa insensível, magoa os outros, ofende os outros, mancha o outro, mas não perdoa de jeito nenhum. Quer ser perdoado, mas não perdoa. Quer ser perdoada, mas não perdoa. Insensibilidade, irmãos. Jesus, uma certa feita, disse: a quem muito perdoou. A quem muito perdoou. Então, se a gente pecou muito, a gente recebeu muito perdão. Se a gente pecou medianamente, a gente vai receber perdão do mesmo jeito. Muito amor também da parte do Senhor. Mas a gente tem que ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado da nossa vida. Irmãos, a gente está vivendo num tempo difícil. Já falei isso mais de uma vez. Os tempos odiernos, pastor, tempos atuais, os dias de hoje, são dias difíceis, irmãos. Ou a gente mostra que é crente de verdade, ou a gente mostra que é um crente, um pé na igreja e outro no mundo. Um crente sem responsabilidade, um crente sem testemunho. E com isso, o nome de Cristo fica sendo escarnecido aí afora, no meio dos gentios, como Paulo chegou a dizer na carta aos Romanos, que o nome de Cristo, irmão, se eu fosse usar a minha linguagem, né, Paulo escreveu de uma maneira bem, uma linguagem bem chula mesmo, quando a gente anda de maneira desordeira, contrário ao que a Bíblia diz, o nome de Cristo fica na sarjeta. Fica na sarjeta, envergonhamos o Cristo que a gente prega, o Cristo que a gente diz que nos salvou, o Cristo que a gente diz que nos transformou, o Cristo que nos reconciliou com Deus, que a gente diz. E quando a gente não mostra a praticidade do Evangelho, o nome de Cristo é escarnecido, é posto na sarjeta por nossa causa. Ou a gente vive o Evangelho de verdade, irmãos, ou a gente está numa linguagem chula, ou a gente está esculhambando o Evangelho. E quando menos espera, alguém quer ser crente, mas não quer. Por quê? Porque a gente não tem uma praticidade da vida cristã verdadeira. A nossa vida testemunha, às vezes, que nós não somos crentes de verdade. Somos fajuntos, somos falsos. E isso, irmãos, enoja o Evangelho na vista do povo aí afora. A gente tem que pensar direitinho o que a gente quer da vida. Se queremos ser crentes para ir para o céu de Deus, ou se vamos ser crentes só da boca para fora, empunhar a Bíblia na mão, a harpa cristã, andar bem bonito, bem bonita, vir para os dias de culto, mas não ter uma praticidade de vida cristã coerente com o Evangelho de Cristo. Nada feito, não vale, não vale. É preciso mudança na minha vida, é preciso mudança na sua vida, mudança de mente, mudança comportamental. É preciso ter mudança. E a gente vivenciando o perdão, mostrando sensibilidade na nossa vida da parte de Deus. Quem não perdoa? Versículo 33, já li. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Quem não perdoa, irmão, evidencia a falta de misericórdia. Ah, não vou perdoar não. Eu já disse
dias atrás, vez por outra eu já disse isso. Se a gente não perdoa, irmãos, a gente não vai para o céu, viu? Eu já contei para vocês aqui, está vindo à minha mente e conto novamente. De um lugar onde eu passei, de uma irmã que era intrigada da outra, todas as duas membro do corpo de Cristo. Mulher, irmã, você não é membra. Ah, eu sou membra. Não, é membro. Um corpo, olha aqui o corpo. Aqui o corpo. Aqui não tem membra. Aqui é membra, não, aqui é membro. Tudo aqui é membro, que forma o corpo. Então você que é irmã, você é membro do corpo de Cristo. E as duas eram membros do corpo de Cristo, batizadas nas águas. Mas a rixa das duas era velha. Não foi no meu tempo não. Quando eu cheguei, a rixa já estava lá valendo. Ó, desde o tempo de Adão, para vocês verem como o negócio era distante. E a irmã chegou a me disse, e aí, pastor, ela é intrigada de mim e toma santa ceia. E eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer o quê? É uma questão de consciência dela. Quem passou por aqui não doutrinou, quem faz isso faz para a sua própria condenação. Porque às vezes, irmão, a gente vem para a ceia do Senhor e a gente pega o pão, a gente pega o cálice e não faz aquela análise introspectiva. Será que eu estou em condições de verdadeiramente? Eu já deixei de cear, porque eu vi que eu estava sem condições. Estava em pecado. Eita, pecou. Pecado que não é digno de disciplina. Mas às vezes eu estava com alguma coisa que me impossibilitou de cear. E eu deixei de cear já uma ou outra vez, porque eu vi que eu não tinha condições de cear. E se eu ceasse, eu estava ceando para a minha própria condenação. Foi por isso que Paulo disse, é por causa disto, que há no meio de vós muitos doentes, muitos enfermos e muitos que dormem. Esse dormir aqui fala da morte espiritual. Pessoas que estão na igreja e estão mortas espiritualmente, estão só esquentando o banco, mas ainda há perdão de Deus, ainda há misericórdia de Deus. E se há perdão de Deus, se há misericórdia de Deus, irmãos, eu e você também temos que evidenciar misericórdia. Ah, foi grave, mas evidencie misericórdia. Está vindo à minha memória que eu já contei a vocês, mas tem gente nova aqui que não viu, não ouviu. Eu não já contei para vocês que uma vez alguém levantou uma calúnia contra mim, em um lugar onde eu passei, levantou a calúnia contra mim, eu fiquei virado no siri brabo, eu disse, eu vou tomar providência, eu vou agir, e fomos para um passeio no mar, dentro da água lá eu, um irmão, e eu disse, rapaz, vi, rapaz, eu estou aqui, ó, doidinho para chegar, depois dessa viagem de lazer, chamar a pessoa, conversar, botar os pontos nos is, levar para o pastor e dizer, pastor, é caso de disciplina, que ele está levantando uma calúnia contra mim. Mas o irmão disse, Silvio, deixa para lá, entrega na mão de Deus, Silvio. Irmãos, não é fácil não, a gente humanamente falando quer ver a ação na hora. Mas o irmão disse, entregue na mão de Deus, deixe na mão de Deus. Eu disse, eu posso deixar na mão de Deus, mas o bom é agir agora, para essa pessoa tomar jeito na vida. E eu sei que eu fiquei naquela luta com aquele conselho que eu recebi do irmão. Eu disse, eu vou atentar para o seu conselho, eu vou deixar na mão de Deus. Irmãos, não foi de imediato não, passou-se o tempo, lá na frente, eu já não estava mais naquele lugar. Lá na frente, quando eu soube, tinha acontecido alguma coisa com aquela pessoa, que aquela pessoa tinha feito contra mim, na calúnia, e na realidade, aquilo que ele fez comigo, aquela pessoa, lá na frente, Deus fez acontecer com ele literalmente. Mas eu não tive que liberar perdão, eu não tive que exercer misericórdia, mesmo com toda aquela situação que eu estava sentindo, mas eu tive que liberar perdão, eu tive que exercer misericórdia. E a gente, irmão, tem que aprender isso aí. A gente precisa aprender a exercer misericórdia e deixar que Deus age, irmão. Deus ainda age no seio da igreja. Deus ainda age na minha vida, na sua vida, se a gente andar direito. Se a gente andar direito, Deus ainda age.
Deus ainda age. Mas está aí, ó, quem não perdoa tem essas três situações aí, ó, vencido pelo cão, mostra insensibilidade e evidencia a falta de compaixão. E agora, irmãos, eu deixei aqui ainda anotado aqui, ó, exemplos de perdão. E aqui eu vou só citar. Quem não se lembra de Estevão, diácono de Deus, né, servindo ao Senhor na igreja, um homem culto, pregador da palavra de Deus. E Estevão estava lá pregando, cheio do Espírito Santo. Vieram os algozes, os inimigos de Estevão, acusaram a Estevão, pegaram pedras e começaram a apedrejar Estevão. E Estevão teve uma visão da glória de Deus. E enquanto apedrejavam a ele, Estevão disse o quê? Senhor, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Irmão, será que é fácil? Será que é fácil ser apedrejado? Estevão literalmente sendo apedrejado. E agora, em meio àquele apedrejamento terrível, ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado, perdoe este pecado, porque não sabe o que fazem. Olha a praticidade da vida cristã. Veja, irmão, a praticidade da vida cristã como é. Era o homem sendo apedrejado, dores físicas, pedras e mais pedras rolando no corpo dele, mas ele dizendo: meu Deus, perdoe essa raça, não sabe o que fazem não. Morreu e está na glória com o Senhor, no paraíso. Pense você, no singular, para cada um pegar para si, o que você faria se alguém começasse a lhe apedrejar por causa do Evangelho? Seja literalmente ou figuradamente. Nenhum desses dois pontos, figuradamente ou literalmente. Figurada ou literalmente, é a expressão correta, figurada ou literalmente. O que você faria? Você liberaria perdão? Ou o que você faria? No singular, para cada um pegar para si. No sentido figurado, apedrejar, irmão, são coisas que as pessoas jogam contra nós. E você sabe disso. Não adianta nem eu pontuar. Eu vou dizer como a saudosa irmã Cícera Ferreira, que foi minha professora da escola bíblica lá em Viçosa, dizia: o Espírito Santo vai arrumar na sua mente essas palavras. O Espírito Santo pontua, irmão, para nós na mente o que pode ser esse apedrejamento na nossa vida e se a gente liberaria perdão à semelhança de Estevão. Vocês se lembram também de José? Eu falei de José semana passada, mas no que diz respeito às emoções, né, que ele não deixou as emoções negativas dominar a vida dele. Mas eu quero falar aqui do perdão, se José exerceu perdão para com os seus irmãos. Gênesis 50, versículos 15 a 21. Gênesis 50, versículos 15 a 21. Veja o que é que diz a palavra de Deus aí. Gênesis 50, versículos 15 a 21. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Não tem notificações aqui, não tem nada notificado, mas o que eu vejo já aqui, irmão, que vem à minha mente: todo ofensor é consciente da ofensa que faz. Todo ofensor é consciente da ofensa que faz na vida do próximo. Vocês sabem o que os irmãos de José fizeram contra ele. Tiveram inveja dele, odiaram a ele, já não falava com ele bem. Lá na frente, pegaram José, jogaram José numa cova. Passou-se um período, pegou e fez o que mais? Venderam José aos mercadores, irmãos consanguíneos, irmãos, né? Irmãos de sangue, jogaram o seu irmão numa cova para o matar. Só que aquelas covas ali, que era para ter água, elas estavam vazias.
Diz os estudiosos que as covas naquela época, elas tinham o formato de uma garrafa. E jogaram José na cova para o matar, mas a cova estava vazia, porque Deus está no controle de tudo. Mas imaginam, jogaram e os latanhões, e os machucados que José ficou quando jogaram. Não, vamos jogar ele devagar. Não, joga esse trecho assim mesmo. Jogaram o coitado do irmão de sangue. E ele todo arrebentado lá embaixo. Agora tira, eles, eita, me tiraram, meus irmãos me perdoaram, graças a Deus. Não, aqui, vá-se embora com esses homens aqui. Ó. Venderam-no aos mercadores. Irmãos, imagine como José saiu, sendo levado pelos mercadores ao Egito. Imagine quantos pensamentos rodearam a mente de José. Por que meus irmãos fizeram isto? Meus irmãos de sangue, por que eles fizeram isto comigo? Por que fizeram isto comigo? Quem sabe ele chorou, irmão, diante da decepção que ele passou com os irmãos de sangue. Quem sabe? Ele era humano, uma situação delicada, quem sabe ele chorou. Quantos pensamentos, quantas interrogações sobrevieram na mente de José. Chega no Egito, é vendido, mas ele crente em Jesus Cristo. Acontece tudo o que tinha de acontecer, ele é levado a primeiro-ministro no Egito, vem os irmãos e tal, ele se revela por completo aos irmãos. Quando se revela aos irmãos, o que é que acontece? Aí agora o pai fica em um lugar com os irmãos em uma terra para cuidar do gado. Depois o pai morre. Quando o pai morre, aí agora os irmãos aqui, ó, o ofensor. Todo ofensor é consciente da ofensa que faz. Olha os ofensores aqui, ó. Porventura nos aborrecerá José e nos pagará com a mesma moeda. Vamos assim parafrasear. E nos pagará com a mesma moeda. Ele vai nos prender e depois vai nos vender para outras terras. Porque o nosso pai já é morto. Enquanto papai estava vivo, José estava na boa com a gente. Mas agora papai morreu. Agora é que o bicho vai pegar. Vai nos aborrecer e nos pagará certamente todo o mal que a gente lhe fez. Mas olha o versículo 16. Portanto enviaram a José dizendo, teu pai mandou. Olha os cabras, viu? Teu pai mandou antes da sua morte dizendo, assim direis a José. Foi verdade? Não sei. Que eles eram maquiavélicos, se estavam já transformados em também não sei. Mas digam a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a sua transgressão, perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Agora era um servo de Deus. E José chorou quando eles lhes falavam. Porque, irmãos, o verdadeiro crente, aquele que segue a Cristo, ele não guarda mágoas diante dos seus ofensores. Ele não guarda mágoa. O coração dele é um coração sensível, é um coração pronto para perdoar. E José estava nesse patamar. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Olha, aí já chegam se humilhando, querendo fazer uma média, né? Já chega querendo fazer uma médiazinha para José. Versículo 19. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Irmãos, o que é que a gente vê aqui? Tem gente que intenta fazer mal a nós. Não, como disse José aqui, né? Vós bem tentaste mal contra mim. Ah, eu vou fazer o mal para com a irmã. Eu vou fazer o mal na vida do irmão ali. Mas Deus está no governo de tudo, irmão. Deus está no controle de tudo. Aí a pessoa que intenta fazer um mal a você,
uma pessoa que tenta lhe prejudicar, uma pessoa que tenta lhe magoar, que tenta lhe ofender. Eu vou fazer isto conscientemente, como fizeram os irmãos de José para com ele. Aí tem um porém. Tem um porém aqui. Aqui é uma conjunção, irmão. Tem um porém, tem um contudo, tem uma todavia. Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. Então coloque no seu quengo que quando alguém tentar fazer o mal a você, quando alguém tentar lhe magoar conscientemente porque quer fazer isso aí, Deus vai mudar o mal em bem. Deus vai mudar o mal em bem. Como disse José aqui, é só você andar direitinho, direitinha. Ande direito, ande direita. Seja um crente de verdade. Ande de conformidade com a palavra de Deus. Lute para viver o evangelho de Cristo na sua essência, mesmo que a gente seja fraco e falho, mas lute para viver a verdade do evangelho. E todos que intentarem contra você, no singular, para cada um pegar para si. Quando alguém tentar fazer um mal contra você, aí Deus está no trono. Estou vendo, mas eu vou fazer este mal se tornar em bem. E às vezes você nem vê no momento. Mas veja, não foi um mal velho, levou tempo, mas Deus estava no controle de tudo. E os irmãos de José, quem sabe, vibrando. Pronto, agora José já era. A gente está livre. A gente conseguiu o que queria. E Deus lá de cima do trono. Estou olhando para vocês. Sou eu que estou no controle de tudo. Sou eu que dirijo todas as coisas. Vocês vão ver lá na frente o que vai acontecer. Aí José lá. E José crente. Sem guardar rancor. Sem guardar nenhuma emoção negativa. Com um coração sensível para perdoar os seus próprios irmãos de sangue. Então, irmãos, às vezes a gente não entende. Tem pessoas que se levantam, mas nem sabem que está sendo ali levantada para Deus mostrar a sua graça, né, na vida do ofendido, mostrar o seu poder, mostrar a soberania dele na vida do ofendido ou da ofendida. Então, irmãos, deixe para lá, não ligue, não ligue. Se você for dar ouvido ao que o povo fala de você, você endoida. Então não ligue, deixe para lá. Deixe entrar no ouvido, sair pelo outro. Não deixe descer ao coração emoções para predicar. Nem deixe subir a sua mente pensamentos negativos. Não, diga, está repreendido. Jesus repreende. Jesus não deixa pensamentos bons, emoções boas no meu coração. E eu quero ter um coração sensível para perdoar quem me ofende e quem me magoa. Porque Deus ainda é o mesmo, irmão. Deus ainda é o mesmo. Ele transforma maldição em bênção. E vocês sabem disso aí. Um profeta foi amaldiçoar Israel. Aí Deus mudou a maldição em bênção. Olha, irmãos, um crente que anda direito, uma crente que anda direito, Deus age no tempo certo por ele ou por ela. É por isso que a gente ouve vez por outra alguém dizer, crente tem dono. E tem, crente tem dono. Então não adianta mexer com um crente que anda direito, irmão. Porque lá na frente, o mal que alguém tentou, Deus vai transformar em bem na vida do ofendido. Então vamos adiante, irmão. Vamos adiante que as horas não esperam de jeito nenhum. Davi, meus amados irmãos, foi outro camarada que exerceu o perdão. Davi exerceu perdão. Ô, irmãos, quem foi Davi? Todos nós conhecemos um pouquinho a história de Davi, que a gente lê na palavra de Deus. Mas, irmãos, Davi sofreu também. Davi sofreu na sua família. E Davi sofreu também com o sogro. Os irmãos sabem, né? A igreja sabe, que sempre tem piadas, gracejos com a sogra, né? Sempre. É difícil a gente ver um gracejo com o sogro, né? 99% dos gracejos é com a sogra. É só sogra e tome a coitada da sogra levando só cacete. Mas eu vejo um cabra aqui na Bíblia chamado Davi, que ele sofreu com o sogro. Por 2 vezes o sogro quis matar Davi. Olha, o sogro bom.
Por 2 vezes Saul, sogro de Davi, quis matá-lo. Por 2 vezes. E tentou matar Davi. Mas Davi, um servo de Deus direitinho. Irmãos, Davi poderia pegar e fazer destroços na vida de Saul, como aconteceu. Ele teve situações que poderia matar Saul. Poderia matar Saul. Mas a posição de Davi como um crente, como servo de Deus, né? Vamos usar uma linguagem de servo de Deus, porque crente veio só no Novo Testamento. Né? Como servo de Deus, ele completamente tinha um coração sensível para perdoar. Davi não deixou que a falta de perdão permeasse a sua vida, porque ele sabia o Deus a quem servia. E quando Saul veio matá-lo, primeira vez, segunda vez, nas 2 vezes que ele teve a oportunidade, ele disse: não. Eu não posso, parafraseando o texto sagrado, eu não posso me levantar contra o ungido de Deus. Mas Davi, você está com tudo na mão. Você está aqui com a oportunidade. Não. Ou vai ser na batalha, ou vai ser no dia dele de partir, que Deus vai agir. Agora eu não vou levantar minha mão. Ou seja, Davi entregou a quem? Eu entrego a Deus, agora o perdão eu libero. Está entregue a Deus, agora o perdão eu libero. E o que foi que aconteceu? Saul morreu na batalha. Saul morreu na batalha. Meus amados e queridos irmãos, Davi, ele exerceu a praticidade de ser um servo de Deus em liberar perdão, mesmo com situações difíceis, o próprio sogro querendo a cabeça dele. Mata esse triste, mas não. Está perdoado, sogrão. Olha, está perdoado, sogrão. Vamos embora caminhando. Mas tu está na mão de Deus. Te entreguei na mão de Deus. Depois aconteceu outro episódio com Davi. Você lê Bíblia, você sabe disso, que foi Absalão, um jovem bonito, como diz a Bíblia, cabeludo, mas não tinha filho, mas de repente ele ficava na porta. Todo aquele de Israel que vinha ter com o rei, estava lá Absalão na porta. Quando alguém ia se ajoelhar, não precisa isso não, acho que é isso, se ajoelhar não. Olha, quem me dera ser juiz em Israel. Não tem ninguém aqui do rei para ouvir vocês não. Suas coisas são boas, vão-se embora para casa. E a Bíblia diz que ele furtava o coração do povo de Israel. O que foi que aconteceu? Absalão saiu, foi para um determinado lugar, tudo projetado, levou pessoas com ele, distribuiu vozes nas terras de Israel, e chegou lá, ele se proclamou rei. Chegou a notícia a Davi em Jerusalém: olha, Absalão agora se proclamou rei, e o povo está vibrando. Irmãos, Davi sai com o seu povo para o deserto, para se livrar de Absalão, seu filho, porque Absalão queria matar a seu pai Davi. E Davi foi-se embora, chorando. Quem sabe na mente: meu filho fez isto comigo. O meu filho fez isto comigo. E foi-se embora. Passou-se um tempo, depois as coisas retrocederam. Teve uma situação de uma batalha dos homens de Absalão com os homens de Davi. Davi chamou os seus comandantes e disse: olhe, não façam mal ao jovem Absalão, meu filho. Não façam mal a ele. E os soldados ouviram. Na batalha, irmãos, vai Absalão no jumentinho, chega lá perto da lá, fica preso lá, o jumento vai-se embora, e ele parecia mais um bonequinho lá pendurado, sem alcançar o chão. Alguém diz: olha, Joabe, Absalão está preso na árvore, no arvoredo, está lá preso com seus cabelos. E Joabe disse: por que você não matou aquele terrível? Parafraseando, por que você não matou aquele triste? Ele disse: não, de jeito nenhum. Todos nós ouvimos a recomendação que o rei deu: não faça mal ao jovem Absalão. Aí disse: eu vou ficar te ouvindo, vai-te embora para lá. Joabe foi lá e fez o serviço junto com outros homens. Mataram a Absalão.
Retornaram, disseram ao rei que o jovem tinha sido morto. Davi chorou, irmãos, a morte do seu filho. E diz a Bíblia que aquele dia a batalha que foi vitoriosa tornou-se em derrota. O que prova que Davi, ele era um homem sensível para liberar perdão. Mesmo o filho roubando, furtando o coração do povo, roubando o trono e com a intenção de matar o pai, mas Davi perdoou o filho. Perdoou o filho. Irmãos, a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a perdoar incondicionalmente. Ah, mas a pessoa vai me pedir perdão, é da boca para fora. Deixa ele, deixa ela para lá. Se vai lhe pedir perdão da boca para fora. O que importa é você liberar perdão incondicionalmente para que você viva mais. Isto é o que importa, completamente. Porque fazendo isto aí, meus amados e queridos irmãos, a gente vai estar mostrando a praticidade da vida cristã. E quando a gente mostra a praticidade da vida cristã, a gente está mostrando que estamos servindo verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Então, veja que a gente precisa aprender a ser crente de verdade, a perdoar de verdade. Jesus nos deu exemplo sobre o perdão. E a gente precisa, irmão, aprender isso aí. Porque ser crente da boca para fora é bom demais. É bom demais. Se a gente não pede perdão, irmão, a gente não tem como ir para o céu. E a gente precisa, irmão. A gente precisa. Eu já magoei pessoas. Não sou um santarrão, porque até a palavra santarrão não existe no dicionário. Foi criado por alguém, exatamente. Mas não sou um santarrão, na linguagem de alguém. Você também não é santarrão, mas nós devemos ser santos, como diz a palavra de Deus. Sede santos como Ele é santo. É isso que a gente deve ser. Porque todos nós somos falhos. Eu já magoei alguém, eu já ofendi alguém. E por eu ter ofendido e magoado alguém, alguém liberou perdão para mim. E por que eu não vou liberar perdão para outros também? E por que você também não vai liberar perdão para outros também? Libere perdão, irmãos. A gente precisa vivenciar o Evangelho. E isto tem cutucado a minha mente ferrenhamente esses dias. Estudando esse material. Que a gente precisa exercer, irmãos, a liberação do perdão. Para que o mundo veja Cristo em nós. Se a gente libera perdão, o mundo verá Cristo na vida, seja individual ou coletiva aqui da congregação. E quando a gente faz isso, o que é que acontece? O nome de Deus é glorificado. A gente vai rumando para o céu. E, como diz aquele trio que fez aquele para a nossa alegria, né? Aí vai ser só para a nossa alegria, porque a gente está vivenciando a praticidade do Evangelho. Meus amados queridos irmãos, eu não vou adentrar no quarto ponto, né, que é o quarto comportamento da criança à nossa vida, porque se eu for, vai ficar alguma coisa. Então eu vou deixar aqui, se Deus quiser, se Jesus não vier daqui para lá, a gente deixa para o próximo culto de doutrina, certo? Pode cortar, viu? Ô irmãos, o irmão ele quer uma palavra. Chegue ali.